A reprodução de muitas plantas é garantida pelo apetite do beija-flor, que para matar a fome voa quilômetros visitando centenas de flores. É um comilão por natureza. Alguns beija-flores comem por dia o equivalente a 30 vezes o peso do corpo. Pode até parecer pouco para um pássaro que pesa em média 4 gramas, mas para se ter uma ideia do que isso significa, é preciso fazer uma comparação. Se uma pessoa como eu, com 85 quilos, comesse na mesma proporção que um beija-flor, teria que consumir 2,5 toneladas de alimento, ou seja, 51 carrinhos de supermercado lotados por dia. O beija-flor é um dos pássaros mais pesquisados no mundo. No Brasil, o engenheiro agrônomo Augusto Husk, que morreu em 86, intoxicado pelo veneno de um sapo, dedicou a vida ao estudo do pássaro. Catalogou mais de 100 espécies, editou livros e fundou o Museu de Biologia Melo Leitão, em Santa Teresa, Espírito Santo, onde viveu e está enterrado. Aqui, Husk deixou um tesouro para os cientistas, uma coleção com 1.800 beija-flores das 3 Américas. Para nós, isto economiza muito tempo para identificar as espécies para futuras pesquisas. Isto é um testemunho de documentação da riqueza da biodiversidade. Hoje, Santa Teresa é conhecida no país inteiro como a cidade dos beija-flores. De todas as espécies de beija-flores que vivem no Brasil, pelo menos 20 delas podem ser encontradas em Santa Teresa. E a maior concentração de beija-flores na cidade fica dentro do Museu Melo Leitão, na varanda da casa onde viveu Augusto Husk. Aqui, além de muitas flores espalhadas pela mata, os beija-flores recebem uma suplementação alimentar. Uma mistura de água com açúcar colocada dentro dessas garrafinhas. E eles estão tão acostumados com isso que nem mais estranha a presença da gente aqui. Os beija-flores chegam a fazer fila para sugar a garrafinha. Às vezes, 2 se alimentam ao mesmo tempo. Mas para atrair e alimentar beija-flores assim é preciso muito cuidado e dedicação. Se as garrafas não forem lavadas todo dia, a água e o açúcar podem fermentar e matar o beija-flor. O fungo pode realmente matar o beija-flor. E além disso, se as pessoas deixarem isso no sol, próximo do sol, essa água fermenta muito mais rápido e faz com que o beija-flor tenha muito mais chance, no caso, de ser contaminado por fungo, até para água. Devanir Loss, tratador do museu, cumpre uma rotina há 13 anos. Pela manhã, depois de lavar tudo direitinho, coloca as garrafinhas na varanda da sede do museu. E os beija-flores recebem o sinal que a comida está servida. Um passarinho tão diferente assim desperta a atenção de qualquer um. O voo do beija-flor fascina os olhos da garotada que visita o museu. Para responder os porquês dessas crianças, só mesmo um pequeno especialista, Piero Husk, o filho caçula de Husk. Qual que é aquele ali de rabo comprido? Aquele lá é o tesourão. Ele tem esse nome por causa que o rabo dele é muito comprido, parece uma tesoura e ele abre e fecha, como se fosse quando corta uma tesoura assim, né? Por que aquele lá não tem asa? Não, ele tem asa, por causa que ele é muito pequeno, né? E a cor dele é mais variada, então ele mexe muito rápido e não dá pra ver. Por que ele para no ar? Porque o movimento dele é assim, ó. A asa, né? Faz isso, ó. Como se fosse um 8, assim, de asa, né? E ele também é o único que voa pra frente, voa pra trás, do lado e do outro. E pra baixo e pra cima. A máquina que durante o dia voa acelerada, assim que o sol vai embora, passa a funcionar em marcha lenta. À noite, os beija-flores hibernam. Os batimentos cardíacos diminuem de 2.000 por minuto para apenas 30, uma maneira de economizar energia. É um estado que os cientistas chamam de torpor. O professor Jacques separou durante o dia alguns beija-flores e colocou-os para dormir nesse viveiro. Esse aí, professor,
Ele parece estar morto, mas é só um estado passageiro. É eriçado para evitar a perda de calor no ar. Está respirando lentamente. Isso é o único pássaro que que tem esse fenômeno, professor? Passa a economizar energia, desliga a máquina, o ritmo dele desacelera? De maneira regular, assim, o dia para a noite, é um caso único. Ele está com todas as funções, só que é marcha lenta. Dá um pouco de combustível para ele aguentar melhor o final da noite. Se alimentando, imediatamente a máquina volta a funcionar. Já está retomando consciência. Vamos colocar ele melhor. Agora está totalmente acordado e vai pousar. A noite para o beija-flor quase sempre é de incerteza. Entrar em torpor é a única opção para poder voltar a voar no dia seguinte. Quando hiberna, garante reserva de energia, mas fica totalmente indefeso frente aos predadores. Se ele não baixa a temperatura corpórea, não desacelera, ele corre o risco de não ter energia suficiente para acordar no dia seguinte. E se ele baixa a temperatura corpórea, por sua vez, ele corre o risco de ser predado com mais facilidade. Toda essa habilidade, apesar de fantástica, de nada adianta frente ao maior predador da Terra, o homem. A caça ao beija-flor, que só vive nas Américas, começou com a chegada dos colonizadores. A beleza e o brilho da plumagem transformaram o pássaro em arranjos de chapéus femininos na Europa no século passado. Milhares de beija-flores eram embalsamados aqui e exportados como enfeite. Mas mesmo empalhado, despertou a atenção dos cientistas. Um exemplo de como os beija-flores despertavam a atenção dos cientistas, a gente encontra neste cofre, no setor de livros raros da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. São esses 5 volumes originais do livro Beija-Flores, de John Gould, um ornitólogo inglês que no século passado pintou praticamente todas as espécies de beija-flores. E o curioso é que essas gravuras foram feitas a partir de beija-flores embalsamados no Brasil e enviados para a Inglaterra. No livro, avaliado em 4 milhões de dólares, aparecem espécies que hoje os cientistas não têm mais encontrado na natureza. É possível que algumas estejam extintas. O próprio autor do livro, em 1861, já alertava para o perigo de extinção de algumas espécies. Hoje, os beija-flores ainda são contrabandeados, mas vivos, para enfeitar viveiros na Europa. Em junho deste ano, o belga Marc-Pierre Marcel foi preso em Recife pela Polícia Federal quando saía do país levando 135 beija-flores de 5 espécies dentro desta mala. Eles estavam presos em casulos num pano, apenas com a cabeça de fora para respirarem e serem alimentados. Iam ser vendidos a R$100 cada um. Há muito tempo a luta desse pássaro impressiona. Os incas acreditavam que seus guerreiros, quando morriam, se transformavam em beija-flores. Na planície de Nazca, no Peru, está uma das maiores imagens de um pássaro no mundo. Um beija-flor com 110 metros. Quando um beija-flor não está se alimentando, está brigando. Seja na busca da comida ou na disputa da parceira. Em agosto, final de inverno, é comum vê-los exibindo a plumagem e usando o bico como uma arma, uma lança. O acasalamento acontece dias antes da primavera, época em que as flores vão garantir alimento farto para os filhotes. Se os machos se mostram fortes nas brigas, são as fêmeas que ficam com a maior parte do trabalho de preservação da espécie. Sozinhas, constroem o ninho e cuidam dos filhotes.
Encontrar um ninho de beija-flor no meio da mata fechada é como procurar uma agulha no palheiro. Nessas horas é preciso muita sorte, como a que a gente teve nesse bairro em Campinas. Aqui nós achamos um ninho do beija-flor tesoura em frente a essa casa, bem na ponta daquele galho. Além desse ninho, encontramos outro do beija-flor do bico vermelho numa chácara em Jaguariúna, interior de São Paulo. Acompanhamos a rotina dos ninhos por 40 dias. Uma tarefa de paciência, mas cheia de lições da natureza. Das paineiras que abrem no final de agosto, as fêmeas retiram a forração do ninho, que é totalmente costurado com teias de aranha. É o menor ninho do mundo, tão leve que até o bater das asas na hora do pouso é capaz de balançá-lo. A fêmea bota sempre 2 ovos, um pouco mais de 1 centímetro cada. É fácil perceber o tamanho comparando a um ovo de galinha. Depois de 2 semanas de muito cuidado, nascem os filhotes. A partir daí, o trabalho da mãe não para. Qualquer movimento, esses bicos estão sempre abertos. Quem pensa que os filhotes só se preocupam em comer está enganado. Cuidar da higiene para eles é uma questão de sobrevivência. Depois de uma refeição, é hora de jogar a sujeira para fora. Uma ajeitadinha aqui, outra ali e pronto. A caca vai para longe. Por que o filhotinho faz sempre cocô para fora do ninho? Bom, isso é porque ele fica muito tempo no ninho, depois da eclosão dos ovos, e é preciso manter o ninho limpo para evitar a presença de insetos e parasitas. Na terceira semana de vida, os filhotes já se preparam para deixar o ninho. Cuidam das penas e ensaiam o primeiro voo. Um saiu sem problemas, o outro levou um dia a mais. Foi preciso muito incentivo da mãe e até um empurrãozinho. A saída é cheia de surpresas. De cara, falta um pouco de equilíbrio. E às vezes se pensa que é leve demais. Pronto, a mãe parece aliviada. Ainda vai alimentar os filhotes por 2 ou 3 dias, mas já sabe que a missão dela está cumprida e que os filhotes vão começar a deles: beijar flores. O desmatamento e o plantio de pinheirais e eucaliptos estão acabando com os beija-flores brasileiros. Daqui a pouco, numa região de Minas Gerais, sem flores, um casal gasta 180 quilos de açúcar por mês para alimentar os beija-flores. No interior de São Paulo, a cidade onde os beija-flores entram nas casas. A maior manifestação da popularidade do beija-flor se repete a cada carnaval. Na avenida, a escola de samba tenta copiar o brilho, as cores, o ritmo acelerado, a harmonia do pássaro. Cogitando exatamente na fundação do bloco e procurando, claro, o nome, quando passou o beija-flor. A mãe do Negão se lembrou então que ela tinha um rancho que chamava Beija-Flor e surgiu a Beija-Flor. Quando você está na avenida, você pensa nele? Eu me sinto um beija-flor, junto da minha porta-bandeira. Eu procuro dar o máximo de mim para atrair, né, o beija-flor. Na avenida eu sou a flor, né, ele o beija-flor.
Eu acho que o espírito do pássaro beija-flor, a velocidade das asas, entra dentro do corpo dos passistas, eles saem rodando e é a escola que mais acontece na avenida. Que nota você dá para o beija-flor? Sem misturar a escola de samba, eu não quero entrar nesse assunto porque agora eu estou na Viradouro, né? Falando do pássaro mesmo, é claro que ele tem nota 1000. Se o colorido, o ritmo e a harmonia da escola atraem a atenção de milhões de pessoas, o pequeno pássaro, apesar de ter os mesmos adjetivos, longe da avenida não garante audiência. Em algumas regiões, quase desapareceu sem que ninguém percebesse. Monte Verde, sul de Minas. Esse lugar na Serra da Mantiqueira ganhou um aspecto europeu. A mata nativa devastada deu lugar a florestas de eucaliptos e pinos. Árvores de outros países que, apesar de bonitas, servem pouco para os pássaros brasileiros. As serras sempre foram um habitat natural para os beija-flores. Mas esse tipo de vegetação aqui na região de Monte Verde se transformou num deserto de flores produtoras de néctar. E os beija-flores só não desapareceram dessas montanhas porque há 16 anos foi criado aqui uma espécie de oásis para eles. Dá só uma olhada. O oásis funciona nesta casa onde vivem André e Cristina Wagner, donos de um hotel fazenda. André conta que começou a alimentar artificialmente os beija-flores como uma brincadeira, que hoje se tornou uma responsabilidade. A responsabilidade é tão grande que se um dia eu for querer me desfazer do hotel ou vender alguma coisa aqui, eu tenho que deixar em documento para que a coisa continue. Hoje você não pode parar mais de alimentar esses beija-flores? Não, não dá mais, porque eles são dependentes dessa alimentação. E nesse pedaço dessa serra aqui não tem mais flores, é por causa da monocultura. Se você parar de alimentar? Ah, eles morrem. Aqui os beija-flores são tratados com carinho de mãe. Dona Inês é quem cuida de alimentar os bichinhos. Dá muito trabalho cuidar dos beija-flores? Não, não dá, porque são como se fossem meus filhos, né? Isso aí é como se fosse a mamadeira dos filhos? É uma mamadeira, é como se fosse uma mamadeira deles, né? E há quantos anos a senhora está fazendo isso? Há 16 anos. Não enjoou? Ah, não. Não, porque eu adoro eles. O dia que eu tiro folga, sinto maior falta deles. Os milhares de beija-flores que vivem ao redor da casa consomem por mês 180 quilos de açúcar. Uma despesa e tanto. Cristina, compensa toda essa despesa, todo esse trabalho com os beija-flores? Olha se não compensa, não. É uma coisa tão maravilhosa. É a presença, assim, dessa perfeição o tempo todo, não é? Esvoaçante, colorida. Um aceno mesmo da natureza para nós o dia inteiro. Não tem preço que pague. Não. O beija-flor daqui fica íntimo de qualquer um. Basta um pouco de água com açúcar e uma flor de plástico na boca para uma experiência e tanto. Alguns são até abusados. Mas isso é natural num lugar onde o beija-flor recebe tratamento 5 estrelas, com direito a banho de esguicho com hora marcada. Aqui em Cássia dos Coqueiros, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, é assim mesmo, igualzinho à letra da música. Os beija-flores entram nas casas sem bater na porta. E não é para menos. Os moradores da cidade adotaram os bichinhos, que aqui são mais mansos que em qualquer outro lugar. Na casa de Dona Lourdes, os beija-flores não fazem cerimônia e vão logo ao que interessa. Esse balança-rabo branco não consegue se alimentar por causa do briguento tesouro. Mas ele dá um jeito e pede para comer na mão de Dona Lourdes. Ele quer segurança, ele quer proteção. Como é que ele chama? Cajadinho.
Eles também conquistaram o coração de Dona Rosa. Há 4 anos, ela começou a atrair os beija-flores e se tornou íntima dos bichinhos. Pela manhã, antes mesmo de fazer o café, prepara as garrafinhas com água e açúcar e vai logo chamando os comilões, que aqui ganharam nomes. Neguinho, vem aqui. Vem, Neguinho. Neguinho, um beija-flor tesoura, é o preferido e o mais ciumento. Não deixa nenhum outro se aproximar de Dona Rosa. Quando não está na mão dela, descansa no seu local predileto, a cozinha. Ao lado, no forro, um outro fez um ninho ano passado e criou 2 filhotes. Dona Rosa não tira o ninho daqui, na esperança de que ele volte nesta primavera. Vem, dá pezinho, dá pezinho, aí. Como é que a senhora fez para esse beija-flor ficar assim mansinho? Tá chamando ele, conversando com ele. Esse é o preferido da senhora? Esse é o meu preferido. O que a senhora sente por ele? Ah, muito amor, muito carinho e muita dedicação com eles. Isso aqui é uma coisa da natureza que vale a pena. Eu acredito que eles me entendem. E a senhora também Porque entende? eu falo com eles e eu entendo eles também. É o pé, Neguinho. Beija-flor invadir a porta da tua casa. O beija-flor é essencial para a preservação da biodiversidade, a enorme variedade de espécies das nossas matas. Daqui a pouco, as plantas que dependem do beija-flor para se reproduzir. O show de mergulhos do beija-flor verde e a aventura para encontrar na Amazônia o brilho de fogo, o maior e mais belo beija-flor do Brasil. Serra do Mar, Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Nesta faixa de Mata Atlântica, o zoólogo Ivan Sazima e a botânica Marli Sazima, casados há 24 anos, estudam um casamento perfeito muito mais antigo, o das flores e beija-flores. Uma relação de dependência, tanto que em alguns casos um não sobrevive sem o outro. Na Serra do Mar existem cerca de 500 espécies de flores diferentes e pelo menos 15% delas só se reproduzem quando são visitadas por beija-flores. É o caso de muitas bromélias e também helicônias, como essa aqui, mais conhecida como banana do mato. Com uma microseringa, os pesquisadores medem a concentração de açúcar no néctar da flor. Nesta época do ano, final de inverno, a banana do mato garante a sobrevivência do Rhanphodon nevius, o popular besourão, um dos maiores beija-flores do Brasil. Do ponto de vista prático, nós podemos supor que essa planta tenha algum composto químico de importante ação farmacológica e no momento em que o beija-flor não visitar e polinizar, nós podemos perder a planta e juntamente o composto que ainda não conhecemos, que pode fornecer um remédio para uma doença no futuro. Nós temos muito pouco conhecimento de plantas em geral. Na mata, o beija-flor só tem olhos para as flores, que usam a cor para seduzir o pássaro. As flores atraem, ou vamos dizer assim, seduzem os beija-flores basicamente pelo colorido que elas apresentam. Entre uma flor e outra, sobra sempre um tempinho para se refrescar. Na mata de Santa Genebra, em Campinas, longe das casas e dos esguichos, o beija-flor verde tem uma piscina particular, ou melhor, um pequeno riacho onde dá um show de mergulhos. Fazenda Lagoa Santa, Monte Belo, Minas Gerais. Nas matas que cobrem essas montanhas, pesquisadores do Instituto Sul-Mineiro de Estudos e Conservação da Natureza identificaram 18 espécies de beija-flores. Mas nesse inverno, com 2 meses sem chuva, as flores praticamente desapareceram. Esta eritrina, a mulungum, típica do Cerrado, garante alimentação para 4 espécies, funcionando como um posto de gasolina, disputado pelo tesoura, o rabo branco, o beija-flor verde e o de bico grande. Serra do Navio, Amapá, Floresta Amazônica. Aqui a natureza ainda está do jeito que foi feito. Aqui temos um desafio. Nosso objetivo aqui na Serra do Navio é filmar pela primeira vez o topaz apela, o beija-flor brilho de fogo,
o maior e mais bonito beija-flor brasileiro. É nesta região que os pesquisadores têm visto esse beija-flor desde a década de 60. Nós vamos começar a exploração subindo o rio Amapari, cerca de 100 quilômetros. É uma região muito grande e a gente vai precisar de bastante sorte. Sorte, paciência e insistência. Seguimos em direção às 7 Ilhas, lugar onde o naturalista Dalgas Frisch viu esse beija-flor em 1962. 4 horas de barco observando as margens e ninguém vê nada. Fim do dia, montamos acampamento. Na conversa ao pé do fogo, planejamos no dia seguinte procurar as flores da mata e esperar pela visita dos beija-flores. Pela manhã, barcos na água e olhos atentos. Nesta época do ano, a planta mais florida é a cobreto, popular escova de macaco. A cada flor encontrada, pelo menos 1 hora de observação. E os beija-flores, pouco a pouco, vão aparecendo. Azul e branco, verdes, marrons. 3 dias de observação e nada do brilho de fogo. Procuramos nos igarapés, pequenos riachos que desaguam no rio. É nesse habitat que o topaz-apela costuma fazer o ninho. Mas nem sombra do bicho. Sem sucesso, descemos o rio de volta à cidade. A chuva forte ajuda a esfriar a cabeça. Procuramos agora por terra. A primeira constatação não anima. Além de bonito, o brilho de fogo tem outro adjetivo. É raro. Quase nenhum morador da floresta se lembra de ter visto o bicho. O senhor já viu um beija-flor vermelho grande? Eu vi vermelho, mas é outro passo, né? Eu canso de ver. É, né? Mas vem sempre. Mas a senhora nunca reparou se veio um beija-flor vermelho não, aqui? Não, senhor. No meio da floresta, com árvores de 30, 40 metros, qualquer coisa que voa chama logo a atenção. Até estranhos insetos. Esse pássaro de longe chegou a enganar. Rabo grande e bico comprido. Mas nem beija-flor era. Só uma ariramba. Depois de uma semana inteira de procura e 9 espécies diferentes filmadas, finalmente uma pista. Esse morador ribeirinho do Igarapé Cachaço diz que de vez em quando um beija-flor vermelho aparece por aqui. Você já viu um beija-flor vermelho, grande assim? Já. Esse tem bastante? Não, desse tem pouco. Vem o receio de ser mais um barco furado. Mas em menos de 15 minutos encontramos o mais difícil, um ninho. Tem 2 filhotinhos aqui. É um ninho do beija-flor topaz-apela, o beija-flor brilho de fogo. É feito de um material esponjoso. Olha, você pode apertar que ele é totalmente macio. Você sempre vê esse tipo de ninho aqui nesse igarapé? Sempre a gente vê. E tem bastante? Não tem muito, não. Já teve mais? Já. Por que tem pouco? Porque as pessoas usam aqui para fazer remédio para criança. Coloca o ninho do passarinho no seio da menina e o seio não cresce. Para não perder a chance de filmar o difícil beija-flor, o cinegrafista Carlos Alberto Coutinho e a câmera ficam camuflados na outra margem do igarapé. A fêmea, que não exibe o colorido do macho, vem para alimentar os filhotes. O macho nem passa por perto. Outro dia inteiro de espera e nada. No último dia de nossa expedição, subimos o igarapé para tentar filmar o ninho mais uma vez. Mas 2 garotos tinham chegado lá primeiro numa canoa, jogaram os 2 filhotes na água e retiraram o ninho. Isso aqui foi o que sobrou dele. Provavelmente esse ninho ia ser usado para fazer o seio de uma criança não crescer. Diz o ditado que a esperança é a última que morre. E a nossa estava nas últimas. De retorno marcado, só podíamos esperar mais uma manhã. O dia começa a clarear. E quando ninguém esperava, nosso astro decide dar o ar da graça. Ainda no escuro, na hora mais difícil de filmar, voa muito rápido sobre o igarapé por 2 ou 3 minutos. Mesmo no escuro, brilha. De repente, some para dentro da mata sem voltar mais.
Foi muita sorte. Deixamos a floresta para trás com uma certeza. A natureza só se mostra quando quer. Talvez porque tenha razões que a gente ainda desconhece e corre o risco de não conhecer mais. Existe a intenção de se desenvolver um trabalho de preservação do beija-flor brilho de fogo que está desaparecendo? Como vocês mesmo puderam constatar, anteriormente era muito fácil apanhar aqui o topaz apelas, como bem comprovou o Dr. Rusk. Cada vez se torna mais difícil, o preço do progresso tem sido a extinção gradativa de diversas espécies. Então me parece que é uma bela oportunidade para aqueles que viveram em função dos recursos naturais, gerando riquezas, gerando progresso, ter a oportunidade de reverter para a natureza tudo que ela nos propiciou. A ecologia pode ser praticada na cidade, onde qualquer um pode ajudar a preservar os beija-flores. Daqui a pouco você vai saber quais as plantas caseiras preferidas pelo beija-flor. E uma microcâmera dentro de uma flor mostra bem de perto a cara dos beija-flores. Nos Estados Unidos e Canadá, criar pássaros soltos em casa é um hobby bastante popular. Seja alimentando pássaros silvestres ou construindo casas para andorinhas, americanos e canadenses tentam trazer a natureza para mais perto. No Brasil, que tem muito mais espécies que a América do Norte, quase ninguém sabe que é possível ter pássaros em casa livres das gaiolas. As florestas, pouco a pouco, foram dando lugar às cidades, o verde foi desaparecendo e com ele os pássaros. Mas trazer os pássaros de volta às cidades é mais fácil do que parece. No caso do beija-flor, basta plantar flores, seja num apartamento ou num pequeno jardim de uma casa, como essa aqui. O importante é que a flor produza néctar, como, por exemplo, o camarão vermelho. Quem garante isso é o naturalista Daugas Frisch. Durante 8 anos, ele e o filho, o fotógrafo Christian Frisch, pesquisaram flores produtoras de néctar no mundo todo. Depois de uma seleção de espécies diferentes para cada mês do ano, formaram 2 jardins experimentais em áreas onde não se via mais nenhum beija-flor. Na primeira florada, eles apareceram. Aparece, mas é questão de tempo. Em 2 anos, nós conseguimos atrair para o jardim cerca de 100 beija-flores, de 5 espécies diferentes. Caliandra, escova de garrafa, camarões, sálvias, grevilha anã. O beija-flor não tem nenhum preconceito com flores. Pode ser importada ou nacional, desde que tenha néctar. Tamanho também não é problema. O beija-flor sabe se adaptar. Se a flor é maior que o bico, como malvaviscos, basta um furinho na base da flor e pronto. E na verdade é o conjunto que vai saciar, que vai atender a fauna toda, as aves, os insetos. Então, essas plantas também têm uma função muito importante nesse sentido e colaboram com as plantas aqui brasileiras para o equilíbrio ecológico dentro de uma área urbana. Fizemos uma experiência. Cortamos galhos de uma paineira da Índia com flores que produzem muito néctar e levamos para um local onde os beija-flores são alimentados apenas com garrafinhas. Em uma das flores, instalamos uma microcâmera. Em questão de minutos, várias espécies de beija-flores mostraram a cara num show de cores. Água com açúcar em garrafinhas é uma alternativa, só que dá trabalho, pode ser caro e ainda tem o inconveniente de atrair abelhas e outros insetos. Eu achei que não era justo para alimentar um e sacrificar outros, né? Essa planta, o camarão vermelho, atrai melhor que a garrafinha? Eu acredito que sim, porque aqui nós temos sempre. Para Daugas Frisch, garrafinha vai contra a natureza do beija-flor. Não existe beija-garrafa, existe beija-flor. Toda pesquisa de 8 anos virou um livro, O Jardim de Beija-Flores.
As mais de 200 páginas prometem despertar uma nova fase de preservação, a ecologia urbana. Tem pessoas que gostariam de preservar a onça, o cervo do Pantanal, a anta, coisas que para a pessoa da cidade é impossível fazer. Agora, é possível fazer um jardinzinho na sua casa. Por mais modesto que seja, esse amor imediatamente é devolvido pelo beija-flor a ele. O beija-flor não aparece em nenhum projeto de paisagismo, mas atrair o bicho já é uma tendência dos projetos mais modernos. Existem plantas super exóticas e, além disso, você vê toda aquela vida de beija-flores no seu jardim. Então, entre fazer um jardim com beija-flores e um sem beija-flores... 1000 vezes mais um jardim com beija-flores. Plantar flores num jardim ou num pequeno vaso é um gesto simples, mas dele depende o futuro de dezenas de espécies de beija-flores. Se você quiser fazer a experiência, pode começar amanhã cedo. Do contrário, os beija-flores vão continuar sumindo e dentro de pouco tempo poderão existir apenas nas páginas dos livros.